Aprendi da importância de não dar muita importância. Ficar com os meus pés no chão, aprendi que viver cansa, mesmo vivendo na França, mesmo indo de avião. Aprendi que a desavença é porque sempre alguém pensa que ninguém mais tem razão. Trecho de Aprendiz de Feiticeiro, de Itamar Assunção. O meu convidado recebeu esse apelido carinhoso de Aprendiz de Feiticeiro, o Harry Potter do Senado Federal. Um dos mais jovens membros daquela casa, já no segundo mandato. Seja bem-vindo ao Provocações, senador Randolph Rodrigues. Satisfação é toda minha, Marcelo. O Randolph, o que o Aprendiz de Feiticeiro aprendeu em 9 anos de Senado? Bom, primeiro a ouvir, né? Eu cheguei falando muito lá, tradição de quem vem de movimento estudantil. Né? Eu me lembro, você chegou com a corda toda. Comecei no Senado disputando a presidência do Senado contra José Sarney, com 35 anos de idade. Só isso. É um pouco de ousadia de minha parte, né? Mas eu acho que eu aprendi a ouvir mais, a conversar, a construir composições. Síntese e composições vale mais do que uma boa briga. Às vezes é inevitável brigar, Marcelo, mas composições e conquistas, ter o bom, às vezes, é melhor do que ter o ótimo. Você agora, Randolph, é moderado, é conciliador? Você tomou chá de maracujina, é isso? Olha, Marcelo, eu aprendi uma máxima na minha militância política, ter firmeza de princípios e flexibilidade na tática, né? Acho que nós estamos vivendo uma era e um período da história do Brasil de muito confronto. Aprofundar o confronto, aprofundar o conflito, não ajuda nada ao Brasil. Leva aonde? Leva ao precipício, leva ao desastre. Nós estamos indo em direção a ele? Estamos, porque nós estamos com um presidente da República que a cada dia cava mais o caminho para o precipício, lamentavelmente. Cuidado, que você falou que está fazendo uma oposição maracujina. Não, eu faço oposição com responsabilidade, mas não deixo de fazer oposição. Você é pernambucano. Natural. Nasci em Garanhuns e sou amapaense. Costumo dizer isso. Exatamente. Eu ia dizer que é o único dos 3 senadores amapaenses que não nasceu no Amapá. É para continuar a tradição do Sarney? Não, veja, paradoxalmente, nessa legislatura, eu sou o único que não nasceu no Amapá. Mas a tradição do Amapá foi sempre não eleger amapaenses da gema. Por quê? É a tradição, é a cara do Amapá. O Amapá é uma espécie de free shop? Não, é porque é a cara política do Amapá. Veja, 60% do nosso povo são de imigrantes. A população nordestina, por exemplo, é mais de 50% da composição dos amapaenses, né? Até aqueles amapaenses, via de regra, nasceram ali nas ilhas do Pará, próximo do Amapá. Então a formação do Amapá é muito diversa. O Amapá é um estado plural, multiétnico. E não atrapalha o representante não ter nascido lá? Por exemplo, se jogar o Sarney lá na capital, ele sabe chegar em casa? São situações diferentes a minha da dele. A minha vida foi no Amapá, né? Eu vim do movimento estudantil no Amapá. Eu fiz militância estudantil nos grêmios estudantis do Amapá. Eu fiz passeata contra o presidente Fernando Collor lá no Amapá, né? Então eu fui para o Amapá com 8 anos de idade. O presidente Sarney não, foi outra situação, né? Ele foi com 80 anos, provavelmente. Ele foi próximo disso, né? Mas, assim, o problema não é não ter ido. Isso não é problema. A vantagem é se tivesse ido e tivesse ficado, né? O Amapá é muito acolhedor e generoso com todos aqueles que vão. Mas tem que ir, tem que ficar. Ele não tinha domicílio estabelecido. Esta era a maior crítica dos amapaenses a ele. Na eleição para a presidência do Senado, você foi um dos articuladores da candidatura do Davi Alcolumbre, né? Do Democratas, um homem de direita. Por que você apoiou? Porque ele é do Amapá? Não, eu repito aquilo que eu já te disse. Eu sou da máxima firmeza de princípio e flexibilidade de tática. O Senado vinha de 30 anos de comando do PMDB. Qualquer lugar que tem 30 anos no mesmo comando, está na hora de ter alguma mudança. E né? que comando, hein? Pois é. Passou pelo presidente Sarney, passou, mesmo no período de Antônio Carlos Magalhães, tinha a tutela do PMDB lá à frente do Senado. Então, precisava de mudança lá.
e precisava de uma candidatura que representasse a renovação que veio das urnas. O apoio ao Davi foi contra as velhas raposas da política, né? Foi coerente com a renovação vinda da eleição de 2018. Por que não uma política sem raposas? Eu acho que é possível. É possível? Eu acho que é possível. A eleição de 2018 marca uma ruptura com o padrão político anterior, né? Mas a gente, durante muito tempo, vamos ter a convivência na política brasileira, de uma forma ou de outra, com os métodos políticos mais tradicionais. Célio Santos, a provoca pode ser com a voz do senador. Tem mais, o pessoal falando de fala fina, o Paulo, o André Miolo. Pergunta aí para o Peter Pan quando ele vai engrossar a voz. Eu acho que tão cedo. Não sei se nessa vida ainda conseguirei. Porque eu já nasci assim. Pegam no seu pé? Eu passei pela... Ih, há muito. Agora eu tenho um consolo. O Anderson Silva é daquele tamanho e tem uma voz tão fina quanto a minha, né? Então eu tenho alguns consolos na vida. Ela já foi mais, viu? Então, ela já foi muito mais. Então, isso eu já assimilei. Faz parte, né? O importante não é falar fino na voz, tem que falar grosso contra as práticas de corrupção, tem que falar grosso contra as práticas oligárquicas, coronelescas. É aí que tem que se falar grosso. E outra coisa, senador, como Anderson Silva, né, o senador às vezes tem que ter enfrentamentos com figuras grandes lá dentro daquele lugar. Alguém já partiu para agressão com você? Algumas vezes. Eu tenho uma cena clássica que é da votação da reforma trabalhista, né? Em que eu recebi uma provocação. Soco. Não. É a do soco, essa? Essa aí é outra, com Bolsonaro. Ai, meu Deus. Nós temos essa imagem, eu fico até nervoso com isso. Você também, moleque! Você é um moleque, rapaz! Você é um moleque! Vem, deixa eu meter a mão na sua boca, seu cabrão! Quer meter a mão na sua boca? Vamos pra fora da gente! Vem cá! Como foi esse soco? Foi episódico. Foi o seguinte, a gente estava fazendo visita a um quartel do Exército lá no Rio de Janeiro pela Comissão da Verdade. E ele tentou, naquele momento, o deputado federal, tumultuar a visita, né? E nós... Tumultuar de que jeito? Ele tentou, assim, impedir a entrada da comissão ou participar da visita, atrapalhando a visita da Comissão da Verdade sem fazer parte da comissão. Impedir, né? Fisicamente? Fisicamente. Ele, no determinado momento, aumentou a voz para nós, aumentou a voz na minha direção. Eu acho que, pensando como eu era o tipo mais franzino, logo se intimidaria. Mas desde o movimento estudantil, Marcelo, eu sou tido como aquele que tinha o aspecto mais franzino, mas que costumava crescer no momento do embate. Mas, enfim, aquilo foi um fato isolado. Eu quero, assim, é importante deixar claro. Minha divergência com o presidente Bolsonaro é em relação ao que ele pensa e ao que ele representa. Eu já o encontrei há pouco tempo, há 3 meses atrás, há pouco tempo, no início desse ano, num evento de inauguração do aeroporto de Macapá. Estava no mesmo dispositivo de honra, nos cumprimentamos. Graças a Deus eu não tenho inimigo na política, mas eu não gosto, eu não aceito ser ofendido. Não ficou nenhuma mágoa desse soco? Foi forte. Não. Doeu? Na verdade, ele não chegou a atingir, né? Porque eu fui mais rápido que o soco, né? Eu vi que ele estava armando o soco, então meu reflexo, eu jogo futebol todo final de semana, Marcelo, então meu reflexo estava no ponto correto, impediu que o soco me alcançasse. Sensacional. Num tempo de homens partidos, como escreveu Carlos Drummond de Andrade, o papo do próximo bloco é o bloco partidário. Tome partido aí na hashtag Provoca. Meu partido é um coração partido e as ilusões estão todas perdidas, os meus sonhos foram todos vendidos, tão barato que eu nem acredito. Ideologia, letra da canção Imortal de Cazuza,
onde o poeta lamenta a perda do idealismo juvenil. O Randolfo, você nasceu na política, né? Filho de um sindicalista filiado ao PT. O que aconteceu com aquele garoto que queria mudar o mundo? Ele agora assiste tudo em cima do muro? Não, continuo do mesmo lado do muro, né? Do mesmo lado dos sonhos, do mesmo lado que acredita na construção de uma sociedade justa, igualitária, democrática, fraterna. Eu acho que o novo nome de luta por igualdade hoje é sustentabilidade. Agora, vamos falar de sustentabilidade, então, né? O Rede, o seu partido, Rede Sustentabilidade, defendeu a verba pública de campanha. Você acha justo eu, que pago impostos, financiar alguns políticos que querem trabalhar na maciota, usando essa verba? Na verdade, nós defendemos o fim do financiamento privado, porque o financiamento privado fracassou. O melhor exemplo que fracassou é a Operação Lava Jato e o que resultou da Lava Jato. Eu não sou tão favorável ao financiamento público, Marcelo. Tanto é que nós votamos contra o fundo público. Nós, da Rede, antes da eleição do ano passado, né, em 2017, quando tinha a dotação orçamentária do fundo partidário, do fundo eleitoral, nós votamos contra e denunciamos a votação naquele momento. Eu acho que é possível, nós temos outro modelo de financiamento, e esse modelo de financiamento tem que ser, como foi a campanha de Obama, por exemplo, nos Estados Unidos, que eu acho que é possível fazer. Com dinheiro das pessoas que simpatizam com o partido. Individualmente. Agora, é possível esse modelo de financiamento. O seu partido, a Rede, só elegeu uma deputada federal, né? Que temos muito orgulho de ser a primeira indígena da história de 500 anos do Brasil. E parabéns para ela. Agora, a Rede Sustentabilidade é sustentável desse jeito? Tem que ser, porque eu acho que precisa no Brasil uma alternativa que advogue a causa da sustentabilidade. Eu ainda não entendi o que aconteceu com a Marina, você sabe? Ela que estava em segundo lugar ali na eleição, terminou com menos que o Cabo Daciolo. A campanha caminhou para a polarização, né? Teve uma nostalgia petista de um lado e teve a grande força política da eleição, o antipetismo. Quem se credenciou como antipetismo na eleição? Foi o PSDB? Não, foi o bolsonarismo. A Rede tem uma proposta que não era proposta para aquele ambiente de radicalidade. E a Marina não representava aquilo. Tanto é que Bolsonaro foi eleito presidente da República sem abrir mão 1 milímetro do que pensa na radicalização da sociedade. Mas a esquerda, como vocês, não soube deixar claro que era antipetista? Eu acho que, assim, nós somos um ponto da curva diferente, porque nós fizemos crítica contundente ao PT, Marina disputou eleições contra o PT, nós apoiamos todas as operações de combate à corrupção. Vocês saíram do PT, nós né? Saímos do PT, mas, via de regra, a sociedade não nos localizou naquele momento eleitoral, onde parecia não, a eleição foi entre o petismo de raiz, aí Lula, Haddad, e o antipetismo de raiz, Bolsonaro. E responda aquela pergunta que é muito feita por aí. Onde anda Marina? Marina continua nos inspirando e continua conversando conosco, né? Você acha que ela deveria se colocar mais? Eu acho que ela tem se colocado. No último período, ela também, por motivo de saúde, ela foi acometida de uma dengue, isso ela ficou um período fora de combate, mas recentemente, todos os temas do governo Bolsonaro, ela tem tido posição firme. Ela foi contra as mudanças do Código Florestal, contra o decreto de armas. Marina não é uma fonte de inspiração somente para mim, Marcelo. É uma fonte de inspiração para o mundo. Vamos falar um pouco de partido. Você estava no PT, foi para o PSOL, depois para a Rede. Por que você saiu do PSOL? Olha, eu cheguei a ser pré-candidato a presidente pelo PSOL. Eu tenho uma relação de maior fraternidade com os companheiros do PSOL. Mas o escopo político e ideológico do PSOL, eu senti que não me contemplava mais. Para quem está nos vendo. Então, o perfil mais, digamos, mais extremado do PSOL e de não diálogo com outras forças políticas, não me representava. Luiz Sérgio Murro. Ele é da Rede, mas defende as pautas do PSOL. Tem certeza que deixou o partido? Absoluta, porque é o seguinte, não são todas as pautas. Veja, vamos entrar num tema. Eu defendi a Lava Jato.
embora critique veementemente agora o que foi feito pelo ministro Sérgio Moro. Aliás, o ministro Sérgio Moro, me permita falar sobre isso. Por favor. Ele atravessou o Rubicão. Ele tinha duas opções aqui, ó. Aqui ele podia entrar para a história. Aqui ele poderia optar pela sua carreira. Ele resolveu abandonar abrir mão da história e seguir numa carreira. Ser ministro da Justiça, quem sabe depois ministro do Supremo e depois candidato a presidente da República. Eu acho que ele deveria ter optado pela história. Ele atravessou o Rubicão para o lado errado. Para o lado totalmente errado. E como dizia Júlio César, não tem volta após o Rubicão. Você quer dar a sua opinião ou fazer uma previsão sobre o que vai acontecer com ele? Eu acho que ele já devia ter entregue o cargo dele. Porque é o seguinte, o vazamento de dados o vazamento de dados que o envolve só é a espécie assim da cereja no bolo. Eu tenho acompanhado desde o começo. Primeiro, ele não deveria ter assumido cargo no Ministério da Justiça do governo Bolsonaro, porque ele tomou lado. Como é que ele condena um candidato a presidente da República e depois integra o governo do principal opositor desse candidato? Né? Então, o primeiro gravíssimo erro foi esse. Ele deixou a condição de magistrado para ser partidário. Né? Segundo, é o seguinte, ele só foi até agora desvalorizado por Bolsonaro. Ele não ganhou uma, perdeu o COAF, perdeu a moça que ele ia nomear lá para o conselho lá do Ministério da Justiça, do Conselho de Direitos Humanos. Você acha que ele está arrependido? Eu acho que ele devia ter entregue já o cargo dele. Ele tem sido para o governo Bolsonaro um bibelô de luxo. Ele tem sido assim, uma peça decorativa que o Bolsonaro adora apresentar. Apresentou um dia desse no jogo do Flamengo. Eu achei, inclusive, um assinte com o meu Flamengo, que eu sou, inclusive, obcecado torcedor dele. O bibelô de luxo, você é um provocador, senador. Eu estou em provocações. O bibelô pode quebrar a qualquer momento? Pode. E quem diz isso não sou eu. Quem diz isso é o presidente da República. O presidente disse que não tem 100% de confiança em ninguém. Sérgio Moro, neste momento entrego o troféu da Champions League ao senhor, que equivale aqui na gravura, eu fiz questão de colocar Sérgio Moro, a maior estrela no combate à corrupção brasileira. Beijo no coração, Sérgio Moro. Daqui a pouco nós vamos falar de um lugar gigante, muito rico, muito louco, absolutamente desconhecido, às vezes assustador. Nós vamos falar do Brasil profundo. Participe com a hashtag Provoca. A prosperidade de alguns homens públicos do Brasil é a prova evidente de que eles lutam pelo progresso do nosso subdesenvolvimento. A frase é de Stanislau Ponte Preta, pseudônimo do jornalista Sérgio Porto, que criou o FEBEAPA, o Festival de Besteiras que assola o país. Em uma das histórias, a polícia baixa no Teatro Municipal de São Paulo para prender, por subversão, o autor da peça Eletra. Saíram chateados quando descobriram que o subversivo, o elemento, Sófocles, tinha morrido há 2000 anos. O Randolph, nós vivemos um novo FEBEAPA ou o Brasil nunca se livrou desse festival de besteiras e só mudaram os personagens? Nós vivemos há algum tempo, só que nesses 6 meses, 6, 7 meses últimos, se aprofundaram. Parece-me que a besteira se institucionalizou. Estamos aprofundando a besteira, é isso que você está falando? Institucionalizamos a besteira. Veja, o que é mais besta, idiota, do que você tirar cadeirinha de bebê, cadeirinha de criança dos carros, tirar a multa disso? É um negócio civilizatório. O que é mais idiota e besta do que distribuir arma para todo mundo? O decreto do presidente da República dá 20 milhões de armas para brasileiros. Deixa eu fazer o outro lado. Você acha que tem que ser imposto, ou seja, o pai tem que ser tratado que nem uma criança que não foi bem educada? Para preservar a vida de alguém, que ainda não tem o juízo de valor sobre a sua própria vida, para a preservação da vida de uma criança, eu acho que sim. O Brasil também é o país que tem o segundo Congresso Nacional mais caro do mundo. Só perde para os Estados Unidos. De todos os benefícios dos congressistas,
Qual é o mais absurdo? É o auxílio paletó? Este é um. Veja, Marcelo, de vários desses privilégios, eu abri mão desde o começo do mandato. Então, eu tenho autoridade para falar disso. Abri mão de aposentadoria. Acredita que eu teria direito agora, quando fui reeleito, a um auxílio mudança? Mudança? Auxílio mudança tendo sido reeleito. Sendo que você não mudou. Auxílio mudança sendo reeleito. Mas teve gente que aceitou esse auxílio mudança. Não, no Senado parece-me que só 8 não receberam auxílio mudança. No meu caso, o auxílio mudança era de R$70 mil. Eu abri mão do auxílio mudança. Como recuperar a desmoralização da política no Brasil? Aí eu sou da máxima que é o seguinte, só palavra convence, exemplo é que arrasta. Eu acho que aí a mudança tem que partir da sociedade e dos exemplos. Eu acho que a sociedade tem que acompanhar a atuação dos parlamentares, não pode criminalizar a política, não pode rejeitar a democracia. Talvez seja mais o que o atual presidente da República quer, né? O parlamento é importante. Vamos falar de um conterrâneo famoso seu de Garanhuns? Luiz Inácio Lula da Silva. Como que o Lula... Ou Dominguinhos, tem 2 conterrâneos lá. Não, vamos deixar o Dominguinhos de lado. Você é Lula livre? Não. Eu acho que teve um processo judicial, o processo judicial teve em curso. Agora, hoje, com os mais recentes acontecimentos, eu acho que o presidente Lula não teve um julgamento justo. Eu não falo isso os demais da Lava Jato. Ele não eu teve não falo justo, isso do Palocci. Então ele deve ser livre? Não, eu acho que ele merece um outro julgamento. Um outro julgamento. Eu acho que ele merece um outro julgamento. Mas me diga, então, como que o Lula vai entrar para a história do Brasil? Eu acho que vai entrar como um presidente que contribuiu com a ascensão social dos mais pobres, mas vai entrar, lamentavelmente, com alguém que banalizou o combate à corrupção. Embora eu acredite que o lulismo vai deixar marcas na sociedade brasileira durante muito tempo. O bolsonarismo foi a contraface do lulismo. Se não tivesse tido a banalização da corrupção, se não tivesse tido o aparelhamento dos movimentos sociais, se não tivesse tido perseguição de forças políticas virtuosas que tinha outrora no Partido dos Trabalhadores... É por isso que você saiu do PT? Isso foi uma das razões. Foi em 2005 que eu rompi com o PT, né? Você percebeu bem antes, né? Eu percebi, assim, já naquele escândalo do Mensalão, que o caminho que estava indo não era um caminho adequado, não era um caminho bom. Aí fui primeiro para o PSOL, né? E aí as razões do Ruptura, já falei aqui, as razões do Ruptura com o PSOL foram outras. Estou muito confortável na rede. Em 2014, você quase foi candidato a presidente. Sim, fui pré-candidato a presidente. Eu ganhei, inclusive... Por que você desistiu? Porque eu vi que eu não tinha, e isso foi uma das razões que me levou depois até o desligamento do PSOL, né? Eu não tinha a unidade do PSOL em torno da candidatura. Então, você ser candidato somente de uma parte e não do inteiro, não valeria a pena. Eu ia causar mais transtorno e dissabor para os meus companheiros de partido do que alegria com a candidatura presidencial. Você ainda pensa em ser candidato à presidência? Eu penso em 2 coisas. Eu tenho muita tarefa a cumprir lá no Amapá, mas eu quero também fazer muito pelo Brasil. Eu acho que nós temos um período, uma quadra histórica aí, que se encerra em 2022. Presidente do seu país, quem não sonha em ser estando na política, Marcelo? Eu estou sentindo essa força nessa cadeira aí, não é o primeiro que passou por aqui. Um dia, mas não sei se será de imediato, será agora. Eu acho que a prioridade agora é essa quadra até 2022. A minha única dúvida é... Será que a Marina vai deixar? Não, eu tenho uma ótima relação com a Marina. Assim, nós temos pacificado a rede. A Marina tem muita convicção dos caminhos que ela quer seguir. Nós não temos contradições na rede, temos conversado muito sobre os caminhos do Brasil. A Marina, ela não é dona da rede e é ela que diz isso. A Marina, ela é fundadora e uma fonte de inspiração para todos nós. Você diz que joga futebol toda semana. Todo sábado. É verdade? Eu sou artilheiro do meu time. Eu jogo no Matapi. Olha que isso... Sou torcedor do Flamengo, sou torcedor do Ipiranga Clube lá no Amapá e torcedor do Matapi. Eu tenho gols para lhe mostrar. E botar a imagem aqui. Não, podemos por favor, botar a imagem? Podemos. Você joga mais pela direita, esquerda ou centro? Centroavante. É centro. Centroavante. Você está bem numa fase de centro mesmo, né? Pois então, né? É sempre à frente a minha posição. Senador Randolph, você se incomoda de ser chamado de Harry Potter? Não, em absoluto. Sabe que foi um acaso?
Olha só como surgiu o nome, a denominação de Harry Potter. Eu fui disputar, eu cheguei no Senado no dia 1º de fevereiro de 2011. Aí logo, né, o atrevido resolveu disputar a presidência do Senado com José Sarney, né? Um jornalista fez um comentário lá na tribuna dos jornalistas. O senador parece com Harry Potter. E aí pegou essa história de Harry Potter. E eu não sabia nada de Harry Potter, nada. Tive que logo em seguida procurar o meu filho, Gabriel. E ele uma consultoria. Não, uma consultoria imediata. Ele me levou para os 2 últimos filmes da série, né? Aí eu comecei a aprender alguma coisa, Hogwarts, Hermione e tal. Aí achei bonitinho o apelídio, né? Principalmente porque nós vivemos tempos de disputa contra Voldemort. Senador Randolph, aprendiz de feiticeiro, Harry Potter de Brasília, o que é a vida? A vida é aprendizado, é conhecimento. Essa definição não é minha, é de Aristóteles, né? Eu acho que a vida é um aprendizado constante, que tem começo, meio e fim, né? Por isso, em tempos de necropolítica, em apologia da morte, é tão importante defender a vida. Então me diga, o que é a vida? A vida é bonita e é bonita, como diz o poeta Gonzaguinha. Ai, senador, antes de me despedir, uma última pergunta. Vamos. Podemos tirar uma selfie? Por favor. Esperei essa selfie, assim como Vigia esperava pela aurora. Que bonito, que bonito. Senador Randolph, mas que alegria tê-lo aqui. A maior foi minha. Será que eu deixei de fazer alguma pergunta? Eu acho que não. Cabeluda? Provocou em todos os aspectos. Cabeluda. Vocês ficaram em dúvida, pessoal? Ficaram em dúvida? Mande as dúvidas aí na hashtag Provoca, que Harry Potter responde. Vamos lá, mande lá.